Bom dia, tudo bem com você? Essa terça-feira linda que Deus nos deu. Aqui quem fala é Elisandra Rieger. E hoje nós seguimos no nosso devocional especial sobre família e sobre gerações. O quanto o nosso comportamento, o quanto as nossas decisões e escolhas podem afetar o futuro das gerações das nossas famílias. Ontem nós falamos sobre o que Deus espera de nós dentro do casamento. E hoje nós vamos mergulhar em algo muito importante, que é a responsabilidade espiritual no lar, que nós, escolhidos, maridos, esposas, homens, mulheres, pais e mães, temos. Deus não está olhando só para o que nós vivemos agora. Ele está olhando para o impacto que a nossa escolha, que aquilo que nós temos decidido dentro do dia a dia das nossas casas, terão nas próximas gerações. E para isso eu quero trazer uma palavra que está lá em Provérbios 22:6, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse versículo, ele mostra que o casamento é o primeiro altar de uma casa. Esse altar precisa estar limpo. Esse altar precisa estar digno de ser chamado de altar. O modo como nós vivemos, o modo como marido e esposa vivem, falam, se tratam, gera um ambiente espiritual que molda o caráter dos nossos filhos. Os maridos, eles foram chamados para serem sacerdotes. Eles precisam amar, eles precisam guiar a sua família no temor do Senhor. E isso está lá em Efésios 5:25. Que diz assim: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E a esposa? A esposa é chamada para ser a que edifica, a edificadora. Ela enche o lar com sabedoria, ela enche o lar com respeito, com amor, com cuidado. E ela pode fazer essa palavra ser uma grande verdade. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Quando esses papéis são vividos em Cristo, a da edificadora e a do sacerdote, a nossa casa, o nosso lar, ele se torna uma extensão do reino do Pai, do reino de Deus, do céu. Mas quando nós não nos damos conta do que a Bíblia nos ensina, quando nós ignoramos esses princípios poderosos, os nossos filhos crescem sem direção e muitas vezes eles repetem padrões de dor que nós já vivemos. Tem um exemplo bíblico muito forte, que é a história de Abraão e Sara. Deus chamou Abraão para ser uma bênção para muitas gerações. Quando Abraão e Sara tentaram ajudar na promessa que Deus tinha dado, porque Deus falou para Abraão: a sua geração será como as estrelas do céu. Tanto que Deus pediu para ele: conte se puder. E a Sara e o Abraão acharam que Deus estava demorando, que não ia acontecer. E eles deram uma ajudinha. Então, Agar foi dada a Abraão para eles terem um filho, já que a Sara não conseguia. E desse relacionamento nasceu o Ismael. E até hoje, queridos, nós podemos ver as consequências dessa escolha. A escolha de Abraão e Sara também foram geracionais. Mas quando Abraão e Sara decidiram confiar em Deus, quando eles decidiram declarar a palavra, o Isaac chegou. O filho da promessa veio. Assim também é no nosso casamento, queridos. Cada decisão, cada acordo ou falta do acordo dentro do casamento abrem caminhos, ou para bênção, ou para maldição, ou para curar, ou para feridas. E talvez agora você esteja pensando assim: mas Elisandra, eu não tive exemplo do meu pai, da minha mãe. Como eu vou fazer algo que eu não sei? Quero te dizer algo. Você pode ser o ponto de virada da sua família. Você tem um manual poderoso na sua mão, que é a sua Bíblia. Você tem um manual poderoso que te dirige em lugares
que você nunca pisou. Você, dentro da palavra, dentro da Bíblia, tem promessas para você. E a obediência de hoje pode abençoar até 1000 gerações depois de você. Deuteronômio 7:9 diz assim: lembrem que o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A pergunta é: você está disposto a obedecer? Você está disposto a viver com Deus tudo aquilo que Ele tem preparado para você? Queridos, o que nós temos plantado hoje na nossa casa será a colheita dos nossos filhos amanhã. Se nós plantamos oração, os nossos filhos colherão fé. Se nós plantarmos respeito, eles colherão relacionamentos extremamente saudáveis. Se nós plantarmos amor, eles colherão segurança. Eles colherão identidade em Cristo. Eles saberão quem eles são em Deus, que eles são filhos amados, escolhidos e que eles também têm uma vida cheia de promessas. Queridos, não esperem que a igreja faça o que é chamado por vocês. O culto começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A Bíblia precisa estar aberta na sala. Ela precisa ser feita a leitura com os filhos. Os filhos precisam saber as historinhas bíblicas. E a oração precisa ser ouvida pelos filhos no quarto, sim, porque eles precisam saber que vocês buscam ao Senhor dos exércitos dentro de cada batalha, dentro de cada luta. Hoje eu quero te convidar a confiar nesse Deus que pode fazer todas as coisas. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem, esse devocional. Senhor, em nome de Jesus, que hoje nós possamos tomar escolhas, tomar decisões em direção àquilo que Tu sonhou para nós, em direção àquilo que Tu tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, porque nós precisamos de Ti, nós não podemos fazer nada sem Ti. Deus, em nome de Jesus, abençoa os nossos filhos, abre os olhos deles, Senhor, para verem a gente orando, lendo a Bíblia, para que eles tenham um desejo de ter uma vida diferente, para que eles possam criar expectativas no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Deus também transforma o nosso coração, para que nós possamos não ser como Abraão e Sara, e ignorar a Tua palavra, mas acreditar até o fim, sabendo que Tu é aquele que cumpre todas as palavras que Tu tem para nós. Eu creio nisso, Jesus, e eu entrego a vida de cada um, declarando a presença e o poder do Espírito Santo sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém e amém.